Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. 2 Coríntios 5, 18, que diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aqui fala do ministério da reconciliação. Todos nós aqui, irmãos, somos pecadores. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo. Todo mundo aqui é mau pela sua natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, ele trouxe a maldade no mundo. E todos que nasceram a partir de Adão são pecadores, são maus e precisam de arrependimento. O mais ancião dessa casa é pecador. Você é mau. Você é pecador. Só que ainda há esperança para nós. Por quê? Aquele que não tem pecado, que não teve pecado, ele se fez pecado por nós. Então, quando você peca, quando você vive uma vida de pecado, você ainda tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, falhas, transgressões e das suas ofensas contra Deus. Porque, não sei se você sabe, quando você peca, você ofende ao Espírito Santo. Quando você tem uma vida de pecado, você ofende o Senhor. Só que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um Deus querendo se reconciliar com o homem. Ou seja, se os meus pecados ofendem a Deus, e Ele quer se reconciliar comigo, é o ofendido querendo paz com o ofensor. Ou seja, eu sou o ofensor contra Deus, mas mesmo assim, Ele quer amizade comigo. É por isso que é o ministério da reconciliação. Agora, o porquê a reconciliação? 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, o 20, volta assim o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele ficou separado da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem, ou destituídos foram da glória de Deus. Então Adão, ele era cheio da glória de Deus, ele pecou, a glória de Deus saiu de Adão. Mas em Cristo, essa glória volta para nós. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que a gente se reconciliou com Deus, essa glória volta para nós. Por quê? Por causa da morte e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, um inocente precisou morrer para pagar os seus pecados. Jesus, ele não merecia isso. Você merecia a morte na cruz. Eu merecia a morte. Mas Jesus, o que é que fez? Morreu no seu lugar. Morreu no meu lugar. E isso é tão gratificante para conosco. Por quê? Porque, olha só, porque Deus ele nos reconciliou, aliás, Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Sabia que você era inimigo de Deus? Sabia que nós éramos vasos preparados da ira de Deus? Precisou um inocente morrer no nosso lugar, que foi Jesus. Precisou isso para que a gente não fosse mais inimigo de Deus, mas para que a gente fosse amigos de Deus.
Hoje você pode ser amigo de Deus, amém? Glória a Deus. Agora, por que Jesus, através da sua morte, nos reconciliou com Deus? É porque a gente não tinha para onde ir, irmão. João capítulo 6, versículo 68, apóstolo Pedro fala bem assim, alguns discípulos estavam deixando de seguir Jesus. Aí Jesus fala bem assim, cara, se vocês quiserem ir também, sai fora, vaza. João capítulo 6, versículo 66. E no versículo 68, Pedro fala bem assim, Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Entenda, para onde você vai? Para onde você vai se não for adorando e na presença do Senhor Jesus? Porque se só Ele tem as palavras de vida eterna, de quem você vai se alimentar? No capítulo 6 ainda de João, fala que o sangue de Jesus é a verdadeira bebida e a carne de Jesus é a verdadeira comida. E quem bebe do sangue, come da carne, tem vida. Isso fala do que a gente faz da ceia, do corpo e do sangue de Jesus. Então você precisa se alimentar do Senhor para que você tenha vida, para que eu tenha vida. Amém? Então, para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Entenda uma coisa, pense agora dentro de você, qual caminho você está trilhando? É o caminho de vida ou o caminho de morte? Qual caminho a gente está trilhando? Por quê? Porque Deus, Ele sempre quer se relacionar, sempre quer amizade conosco, através de Cristo Jesus. Jesus, Ele é a ponte, Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, por isso que nós hoje adoramos o nome de Jesus, mesmo nós ofendendo Ele. Mas Ele quer relacionamento conosco. Por quê? Porque ainda há jeito para nós. Pensa aí como é que era a sua vida antes de Jesus e hoje. Precisa melhorar? Precisa. Mas olha só quanto que o Senhor já fez na sua vida até você chegar aqui. Ou você acha que você é uma obra do acaso? Ou você acha que você está apenas sobrevivendo aqui nessa terra? Não, cara, você vive para a glória de Deus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala bem assim, e o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, no qual se entregou por mim na cruz. Então nós que estamos aqui hoje, nós precisamos viver para a glória de Deus com a fé em Cristo Jesus. Sabia que nós somos indesculpáveis? Porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus aqui, ó. Todo mundo aqui praticamente tem celular, não é verdade? Nós somos indesculpáveis por não ler a Bíblia. A gente não tem desculpa por não procurar relacionamento com Deus. Nós não temos desculpa. Qualquer desculpa que você der é uma desculpa esfarrapada ou desfarrapada? Esfarrapada. Diante do que nós temos aqui, ó. Nós somos indesculpáveis, irmãos. Mas entenda, ainda há tempo para nós. Glória a Deus porque nós estamos aqui hoje. Glória a Deus pela vida e pela morte e pela ressurreição de Jesus e pelo ministério da reconciliação, que através de você, Deus pode reconciliar com Ele outras pessoas, através do seu testemunho de vida, através daquilo que você fez, que Deus fez na sua vida, através daquilo que você ensina para outras pessoas, para os seus filhos, para os seus parentes, etc. Eu estava ali, né, adorando a Jesus ali, aí eu recebi uma mensagem da Débora, né, minha filha. Aí eu só vi assim, né, fiz o meu melhor. Eu falei, cara, o que ela fez? E o pai babão, né, aí eu peguei e abri assim o WhatsApp assim, aí ela fez um desenho assim, de um bonequinho escrito papai, só, velho. E foi o melhor dela. O que eu falei? Meu amor, tá maravilhoso. Tá muito bom, meu amor. Te amo. Deus te abençoe. Cara, agora como é que Deus se sente quando você faz o seu melhor para Ele? Porque a Bíblia diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, para aqueles que pedirem o Espírito Santo. Se o filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Não, velho. Dá mais Deus. Esses dias eu fui evangelizar no ônibus, fui pregar no ônibus, foi semana passada. E eu falei, caramba, o que eu vou falar para esse povo aqui? Aí veio uma palavra,
Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Falei, é isso aí. Aí eu levantei e falei, boa noite, gente, porque final da tarde, né, todo mundo cansado, querendo ir para casa e tal, eu também morto de cansado. Aí eu falei, boa noite, gente, eu vim aqui rapidamente falar algo para vocês aqui. Eu não vim aqui falar de religião, eu não vim aqui falar de placa de igreja, eu vim aqui falar de uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Aí todo mundo já abriu o olho desse tamanho. E a Bíblia diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Aí eu falei, um exemplo de confiança é esse ônibus aqui. Porque você está confiando a sua vida nesse ônibus aqui, ó, desse motorista, que você pegou agora da W3 Sul até chegar em São Sebastião. Você até dorme no ônibus. Você está confiando a sua trajetória até você chegar na sua parada ao motorista aqui. A motorista começou a buzinar. Tipo, é isso aí, é isso aí. E eu falei, e Deus? Como é que está sendo a sua confiança para Deus? Para com Deus? Tem que ser melhor do que essa confiança que a gente está tendo nesse motorista aqui. Então, a nossa confiança para Deus tem que ser melhor. E Deus nunca te abandonou. Eu estou aqui, eu falando, isso que eu estou falando do jeito que eu estava, né? Eu estou aqui, mas eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Jesus tem. Jesus ofereceu a vida dele na morte por você. Jesus morreu na cruz para te salvar. E você está aqui hoje porque alguém morreu na cruz por você. Jesus, ele te ama e quer o seu bem. Jesus, ele te ama e está na sua casa, na sua família. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o motorista, que Deus abençoe o cobrador. Deus abençoe todo mundo aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Orei no baú e desci. 3 minutinhos, foi 5 minutinhos. Por quê? Porque nesses lugares, ninguém está lá para ouvir ninguém pregar, irmão. Então, quando você for pregar no ônibus, amém, gente? Glória a Deus. Bora para cima. Seja objetivo e rápido. Não seja chato. A gente é chato demais. Não seja chato, mas seja objetivo, rápido, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Isso só foi uma introdução para deixar seu coração mais leve, tá? Bora lá para Isaías capítulo 6, por gentileza. Vamos lá. Glória a Deus. Isaías 6. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Isaías 6, a partir do versículo 1, tá? Isaías 6, 1. Que diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pula para o 5. 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, eis-me aqui. O interessante é a gente ler esse texto aqui, né, falando da visão de Isaías e tal. Aí é um chamado para pregar o evangelho e tudo mais. Só que o mais interessante aqui que eu vi é o seguinte, uma das coisas que a gente vai falar nessa noite é, no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor e dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Só que nós estamos aqui, irmãos, olha só, presta atenção. Estamos aqui no capítulo 6 de Isaías. E os outros capítulos atrás, o que Isaías estava fazendo? Estava sendo usado pelo Senhor. Ele estava pregando a palavra de Deus, em juízos, em decretos, em sentenças, aquilo que Deus estava falando. Agora, Isaías não começou a ser usado por Deus aqui no capítulo 6. Não, começou antes. Mas há uma diferença. A diferença é, do capítulo 6 em diante, não é o que Isaías estava pregando, mas é quem ele estava vendo. Quem ele estava enxergando.
E se você pegar aí, não precisa abrir, no capítulo 1, Isaías fala, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então ele estava vendo Judá e Jerusalém. No capítulo 2, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos outros capítulos ele estava vendo algo terreno, algo perecível, Judá e Jerusalém. Mas no capítulo 6 ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. A diferença é porque ele viu Deus. Ele não viu mais Judá, ele não viu mais Jerusalém, ele não viu mais as pessoas. Ele teve uma visão de Deus. E isso mudou a vida dele. Sabe por que a nossa vida ainda não é mudada por completo, muitas vezes? Porque nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Então, a diferença de Isaías é quem ele estava vendo. E ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi ele, e ele viu a glória de Deus. E ele falou, ai de mim que estou perdido. Ele reconheceu a sua condição. Deus, ele encontrou Isaías numa visão. Deus, ele encontrou Isaías em algo que ele estava vendo. Por quê? Porque a diferença é essa, é quem você está vendo, quem você está contemplando e quem você e eu, nós estamos ouvindo. Quais são as palavras que você tem escutado nesses dias? O que na internet você tem visto, ouvido, escutado? O que você tem procurado nesses dias? É escutar a Deus ou escutar os homens? Quais são as palavras que têm mudado a sua vida, a de Deus ou as dos homens? Por quê? Porque a sociedade, as pessoas, elas podem dar as costas para nós, mas Deus nunca vai nos abandonar, cara. Essa é uma certeza. Jesus, ele não prometeu carro novo nem casa nova para ninguém, mas lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é uma verdade. Essa é aquilo que o Senhor tem para nós. Isaías falou no versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros os lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram um rei. Então, irmãos, em Cristo Jesus, nós podemos ter um encontro com Ele. Mas aqui ele reconheceu, ai de mim, eu estou perdido. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, ai de mim. Aí a Bíblia fala que um dos serafins, ele voou com a brasa, com uma tenaz. Estava pesquisando, tenaz, isso aqui que o anjo estava levando. Não tem quando aqueles filmes lá de guerra, que tem, o cara pega tipo uma pinça, sei lá, aí pega a brasa assim, pega um negócio quente, bota no fogo e tal, para não pegar com a mão. O anjo pegou isso aqui e tocou na boca de Isaías. Agora, se o anjo é um ser glorificado, por que ele não pegou com a mão mesmo dele e não botou na boca de Isaías, sendo que ele está na glória? Porque aquilo não era para o anjo, era para Isaías, cara. Tem muita coisa que acontece na sua vida que não é para outras pessoas, é para você. Então, quando você vem aqui ou está em outros lugares, viva aquele momento, não como pensando em outras pessoas. Ah, aquele culto lá, fulano poderia estar lá. Não, você que está aqui. Então, quando Deus te tocar, transmita isso para a vida das outras pessoas. Então, quando o anjo tocou com a brasa na boca de Isaías, olha o que ele falou, versículo 7. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Hoje, nós não precisamos de uma brasa viva nos tocar para a gente ser purificado, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo, que já nos purificou de todo o pecado. Mas a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa andar nisso, a gente precisa andar nessa palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz Deus como muleta e amuleto. Quando uma pessoa quebra o pé, quando uma pessoa tem alguma fratura, o que ajuda ela a andar? Uma muleta. Ela fica dependente daquela muleta alguns meses, alguns dias. E quando ela melhora, o que ela faz? Joga a muleta fora. O que Deus fez na sua vida quando você estava precisando e você buscou a Deus? E depois que Deus te deu aquilo que você queria, você largou Ele, cara. Deus, para você, nesse momento, estava sendo uma muleta para você. Deus, Ele te ajudou a chegar onde você quis. Deus, Ele te deu, te mostrou aquilo que você quis.
Mas aí quando você quando você conseguiu, aí Deus não serve mais, você joga ele fora? Você nem agradece? Outra coisa, um amuleto. O que é um amuleto? Tem aqueles amuletos da sorte, né? Aqueles pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas e tal, não sei o quê. A pessoa usa aquilo e etc. para dar sorte. Para falar, não, eu vou fazer aquilo, vou levar isso para me dar sorte. Deixa eu te falar, Deus ele não é o Deus da sua sorte. Ele é o Deus da sua vida. Então não use Deus para conseguir aquilo que você quer. Não use Deus para o seu meio. Não use Deus como meio para seu fim. Jesus, ele é suficiente. Você não precisa de muleta, você não precisa de amuleto, você precisa da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Ele é suficiente. Jesus, ele é suficiente em si mesmo. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Deus, ele não é um meio para o nosso fim. Deus, ele é um fim em si mesmo. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Somos nós que precisamos dele. Então, nós não podemos fazer de Deus um meio para o nosso fim. Vou fazer de Deus algo para eu conseguir alguma coisa. Vou fazer de Deus alguma coisa para eu ir em tal lugar. Não, irmão. Segura nas mãos de Deus e vai. É uma música isso, é? Não sei se é uma música. E vai. Não use ele como trampolim. Vá com ele. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele é um fim em si mesmo. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Você não precisa de amuleto, de muleta. Às vezes a gente é idólatra com Deus, sabia? Ah, Senhor, eu te adoro, Jesus e tal. Eu não sou idólatra igual outras pessoas são. Sabe o que é idolatria? É você colocar outra coisa na frente de Jesus. Porque ele é suficiente você colocar algo na frente dele, colocando a sua fé, a sua confiança naquilo, a não ser Jesus. E às vezes, você coloca Deus num lugar onde ele não pertence. A gente coloca Deus num lugar para a gente se satisfazer naquilo que ele faz. E não ser satisfeito naquilo que ele é. Você precisa ser satisfeito naquilo que Deus é, não naquilo que ele faz. Sabe por quê? E no dia que ele não fizer? E aí? Vai parar de adorá-lo? Vai parar de vir para a igreja? Então, irmãos, Deus ele é um fim em si mesmo. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Hebreus 4. Versículo 12. 12 e 13. Olha só que interessante. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, pois todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha só, então aqui fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. No versículo 13 diz, e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. João capítulo 1, versículo 1 diz, o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra no original quer dizer palavra. Então, como ali está falando de Jesus, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus viva e eficaz. Jesus é mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Jesus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E Jesus é apto para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença de Jesus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante Ele. Então, diante de Jesus, você está exposto. Diante de Jesus, a gente está expostos.
Diante de Jesus nós estamos expostos, nós não podemos esconder nada de Jesus. Nada. E às vezes nós somos muito incrédulos nesse respeito. Por quê? Porque a gente faz coisas erradas, errôneas, longe de pessoas, para ninguém ver. Mas quem está lá contigo? Deus, cara. Por que você vai se esconder das pessoas, sendo que Deus está te vendo onde você está? Está te vendo lá no seu pecado, está te vendo você fazendo coisa errada. A gente é incrédulo nessa parte. Como Deus ele é onipresente, Ele está te vendo nisso. Olha só, se nós estamos expostos diante dEle, o que a gente precisa fazer? Se entregar diante dEle verdadeiramente. Por quê? Olha só que interessante, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos. Todas as coisas estão descobertas perante Ele. O seu coração, aquilo que você está pensando agora, Ele sabe. E o que você vai fazer diante disso? Diante dEle, a gente não pode ser, a gente não consegue ser parede branqueada. Você acha isso, né? Parede branqueada. O que é isso? Olha só que interessante. Lá em Atos capítulo 23, não precisa abrir, tá? Atos capítulo 23, o apóstolo Paulo foi preso. E ele está diante dos sacerdotes, né? Diante dos sacerdotes, falando a defesa dele. E um sacerdote pega e vai falar dele, vai falar algo dele. Ele fala assim: quem é você para falar algo de mim, parede branqueada? E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo leva de outra pessoa um tapa na cara. Por que você vai falar parede branqueada para o sacerdote? Agora, o que quer dizer isso, parede branqueada? Na época do apóstolo Paulo, eles construíram as casas e tudo mais. Só que muitas das vezes eles iam vender as casas. Só que as casas, algumas casas, tinham rachaduras assim, ó. Rachaduras que colocavam o valor da casa lá para baixo, lá embaixo. E o que eles faziam? Pegavam um pouco de cal, pegavam um pouco de massa lá, e passava naquela fissura, naquela fresta lá, pintava de branco e ocultava a rachadura. E aquela parede chamava parede branqueada. O que o apóstolo Paulo estava falando? Falando bem assim, ó. Por que você está falando isso para mim, sendo que você tem uma rachadura no seu caráter? E você está tampando essa rachadura com o seu cargo. E você está tapando essa rachadura com o seu sacerdócio, com o seu pecado. Nós somos assim, irmãos. Nós temos várias rachaduras, né, e a gente quer tampar essas rachaduras para ninguém ver. Mas no interior, a gente está rachado, a gente não está bem, a gente está mal, e está transparecendo algo que a gente não é. É semelhante ao que Jesus disse para os escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 23 também. Fala bem assim: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são lindos, vocês estão top, mas por dentro vocês estão mortos. Mas por dentro vocês estão fedendo. Mas por dentro vocês estão maus. O que eu quero dizer com isso? A reflexão que a gente tem que ter todos os dias é: como é que eu estou perante o Senhor? O que eu tenho escondido das pessoas? O que eu tenho escondido, tentando esconder do Senhor, mascarando algumas coisas diante dEle e diante das pessoas? Aqui, irmãos, nós somos uma comunidade de fé. Somos a igreja. Nós podemos ir mais longe juntos. Sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus fala: ó, se te pedirem para levar uma milha, vai com ele 2. Se pedirem uma capa, dá também a túnica. Por quê? Porque esse é o evangelho. Eu estava vendo The Chosen, né, essa semana, né? Essa semana, The Chosen. Aí estava na parte lá que Jesus e os discípulos estavam andando lá e tal. Aí tinha uma lei lá dos romanos, que eles que comandavam lá e tal, que eles poderiam, qualquer momento, pegar as coisas dele e dar para os judeus. Eles tinham que correr, tinham que andar com as coisas dos romanos 1 milha, que dava mais ou menos 1,5 km. Então, o soldado tinha capacete, escudo e tal. Ele falava: você aqui, ó,
pega meu capacete, meu escudo, tal. Isso é uma lei. Ande até lá onde eu quero, até 1,5 km. E no The Chosen e tal, aí chegou até a parte lá que era para eles pararem, né? Aí, Jesus vai e continuou. Todo mundo lá parado lá, Jesus, o que está acontecendo? Ele, não, bora, onde vocês vão? Ali, então, vamos andar a 2ª milha. E Jesus, ensinando na prática para os discípulos, cumprindo a lei deles, né? Mas falando na prática para os discípulos, como é que eles deveriam se comportar. Qual a prática que você tem se comportado através da palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus? Como nós estamos andando hoje em dia? Eu estou falando da vida ordinária, da vida comum, normal, porque amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai para a escola. Qual é a prática do evangelho que você tem tido nesses dias? O que nós estamos fazendo? Nós estamos andando uma 2ª milha? Nós estamos perdoando nosso irmão? Estamos perdoando as pessoas que nos ofendem? Tem uma frase bem legal que fala bem assim: Jesus disse para eu amar quem me odeia. Não, para eu orar pelo aquele que me persegue e amar aqueles que me odeiam. Jesus, ele disse isso, aí ele falou bem assim: às vezes eu me olho no espelho e me odeio, mas eu preciso me amar. Às vezes eu olho para o espelho e fico me perseguindo, mas eu preciso me amar. Às vezes eu olho para o espelho e não vejo nada, mas eu preciso me amar. Às vezes eu olho para o espelho e não me sinto capaz de nada, mas eu preciso me amar. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Então, o seu comportamento, irmãos, ele não pode, a sua condição, melhor dizendo, ela não pode definir o seu comportamento. Aquilo que você está vivendo hoje não pode definir a forma de você se comportar. Se você está triste hoje, em fé, se comporte em alegria. Se você está desanimado hoje, em fé, se comporte como animado, sabe? A Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças do quem não tem nenhum vigor. Então use a palavra de Deus na sua vida. Leia a Bíblia, use a palavra do Senhor na sua vida para que você rompa em algumas coisas. Não fique parado, não fique inerte, rompa em algumas coisas. Por quê? Porque pessoas precisam de você. Você já passou por uma situação que você está mal, está triste, está mal de alguma forma, e uma pessoa chega em você com a mesma coisa que você está sentindo, e você consegue deixar ela diferente naquela situação? Já passou por isso ou foi só eu? Por quê? Cara, é a gente que tem que se converter à palavra de Deus, não a palavra de Deus a nós. É a gente que precisa se arrepender. Somos nós que precisamos do evangelho. Jesus, ele levou a cruz dele, agora a gente precisa levar a nossa. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. E ser luz no mundo, luz nessa terra. Olha só que interessante, abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5. A partir do versículo 14. Mateus 5,14. Diz assim, ó, até o 16. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Um dia Deus me deu uma visão, eu descendo aqui de São Sebastião, no Mangueiral ali, né? Naquela baixada lá, né? Eu vendo assim, lá embaixo assim, o Vale da Glória. Vendo o Vale da Glória, São Sebastião. Mas nessa visão estava tudo escuro, como se tivesse tido um apagão assim na cidade. E eu falando, Deus, o que é isso? Está tudo escuro e tal, acabou a luz e tal. Quando eu estava descendo, começou a acender algumas luzes aqui em São Sebastião. Aí começou a acender e tal, eu falei assim, está voltando a luz, né, nos postes e tal, tá voltando a luz. Só que eu comecei a descer, e os postes estavam apagados. Mas começaram a aparecer algumas luzes na minha frente assim, ó, lá na frente assim, ó. E depois que eu cheguei, não eram os postes que estavam acendendo, eram pessoas que estavam brilhando. Eram pessoas sendo a luz
nessa cidade. A luz do mundo. Somos nós, irmãos. Nós somos a luz do mundo. E aqui diz: brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. As pessoas vão olhar para você precisando ver luz. E para, através disso, glorificar Deus. Quando as pessoas nos vejam, o que elas nos veem? Como é que é? Nos veem. Cara, hoje está ruim o negócio, hein, de português aqui. Quando as pessoas nos veem, a gente está brilhando ou está apagado? As pessoas glorificam a Deus a nosso respeito? Aqui é Jesus dizendo: vocês são luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante das pessoas. Porque Deus, Ele é amado no outro, irmãos. Deus, Ele quer amar as pessoas através de você. A sua família. Aquelas pessoas do seu trabalho, aquelas pessoas que passam pela sua vida. E elas vão glorificar Deus através da sua vida, pelos seus atos de justiça. Agora, nesse texto, nesse contexto de luz do mundo, no ano 64 depois de Cristo, em Roma, houve um incêndio de Roma, né? Que alguns estudiosos falam que Nero colocou fogo em Roma, porque ele tinha projetos internos dele, etc. Quando ele colocou fogo em Roma, em 9 províncias lá que pegaram fogo, a história fala que em algumas sinagogas dos judeus, dos cristãos, na verdade, não pegaram fogo. E Deus deve ter livrado eles, óbvio, mas não pegaram fogo. E o que fizeram? E botaram a culpa em Nero e tal. Nero falou assim: não foi eu, foram os cristãos. E Nero começou a perseguir os cristãos. Começou a ter uma perseguição com os cristãos ali muito forte, a ponto deles pegarem animais, matarem os animais, vestirem os cristãos com a pele dos animais e tacarem eles aos cães, cheio de sangue, com as peles dos animais, para os cães comerem, matarem os cristãos. E essa fama disso passou por toda Roma, falando, foram os cristãos que tacaram fogo em Roma. E a igreja começou a ser perseguida naquela época, 64 depois de Cristo. E eles eram jogados aos leões, eles eram mortos, eles pegavam cavalos, prendiam as pernas, os braços, um cavalo no outro para despedaçar os cristãos, várias mortes. Só que teve uma que me chamou a atenção. O que eles faziam com os cristãos? Eles pegaram os cristãos, amarravam estacas assim, colocavam no alto assim, como se fosse tochas assim, e tacavam fogo. Vários cristãos foram mortos assim, queimados, amarrados em cima de uma lança, eles eram queimados. E o que falavam para eles? Vocês são a luz do mundo? Então agora vocês vão iluminar a cidade. Eles pegavam os cristãos, amarravam na cidade, e eles com seus corpos, pegando fogo, vivos, eles eram mortos, tacaram fogo neles vivos para eles morrerem queimados no meio da cidade para iluminar a cidade. Através dessa palavra que eles falaram assim: vocês não se dizem a luz do mundo, porque eles pregavam naquela região sobre a luz do mundo, sobre a luz que Jesus trazia. Esses cristãos eram mortos ali, martirizados ali, pegando fogo. E a história diz que em um desses momentos, eram vários assim, um do lado do outro, como se fossem postes mesmos assim, iluminando a cidade, eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles combinaram uma música e começaram a cantar, pegando fogo, louvores a Deus. E a história diz que quando um morria lá, não conseguia mais cantar, eles morriam, os outros cantavam mais alto, homenageando aquele que estava morrendo, continuando a canção. E se o do lado morresse queimado lá, o que estava do lado cantava mais alto, falando assim: eu vou honrar a vida desse meu irmão. Até que todos morreram, até que as tochas se apagaram e a luz se apagou naquele lugar. Por que eu estou falando isso? Porque esses irmãos nossos, eles morreram por amor a Jesus.
Esses irmãos nossos, vários irmãos nossos, eles foram martirizados por amor a Jesus. Foram perseguidos, caluniados. Eles foram mortos. Incrivelmente despedaçados por leões, despedaçados pelos cães. Eles morriam com lanças, eles morriam queimados. Tudo isso por amor a Jesus. E eles não negavam a Jesus. Há uma história lá na Coreia do Norte, onde uma família adorava Jesus e o governo da época não aceitaram. E eles cavaram uma cova e falaram, nega Jesus. E eles, não. Era pai, mãe e 2 filhos. Nega Jesus? Não. Nega Jesus? Não. Então vocês vão morrer. Tá. E eles colocaram os 4 vivos dentro de uma cova e começaram a atacar a terra. E eles começaram a cantar louvores ao Senhor. E os filhos, pai e mãe, neguem ao Senhor, neguem a Jesus, negue. Eles eram pequenos. Negue a Jesus, negue. Eles, não vamos negar, meus filhos. Vamos adorar a Deus, porque daqui a pouco nós vamos estar com Ele na glória. Então, irmãos, o que é que nós estamos entregando para o Senhor nesses dias? Qual que é a nossa resposta diante do sacrifício de Jesus? O que Ele tem falado com você nesses dias para que você glorifique o nome dEle? São histórias, irmãos, verídicas que aconteceu com irmãos nossos, que hoje você é livre, cara, para ouvir a palavra. Nós somos livres para pregar o Evangelho, para ler a Bíblia, para ter um culto desse aqui. Nós somos livres, velho. Só que parece que essa liberdade a gente não dá muito valor, sabe? A gente não dá muito valor nisso. Parece que a gente precisa de algo mais, algo que aconteça, algo mais. Mas o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Jesus, Ele é suficiente. Por que você precisa de mais alguma coisa? Você só precisa de Jesus, da glória de Deus, da presença dEle. É isso que nós precisamos, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Para que a gente viva isso, não viva num pecado que ofende a Deus. Às vezes a gente está cheio do Senhor, e a gente fica olhando as situações e fala, eu sou melhor do que fulano de ciclano. Não, cara, você não é melhor que ninguém. Você não é bom, cara, a gente é mau. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos do Senhor todo dia. Todo dia. Mas sabe de uma coisa? Adão, ele caiu no paraíso. Mas Jesus, Ele venceu no deserto. Às vezes a gente fica fugindo do deserto, né, da nossa vida. Deserto é lugar ruim. Eu não quero demonizar o deserto, mas também eu não quero glamorizar o deserto. Mas sabe o que o deserto tem? A presença de Deus. Se você for ler o Antigo Testamento, o povo no deserto, quem estava com o povo lá no deserto? Deus, cara. De dia, Deus era a nuvem. De noite, Deus ele era a coluna de fogo. Quem estava com Jesus lá no deserto? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, você está passando por um deserto. Quem está contigo nesse deserto? O interessante, lá em Lucas, fala que quando o diabo veio tentar Jesus, sabia que Jesus não foi tentado apenas 3 vezes? Jesus foi tentado todos os 40 dias. E tem um momento que a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado e o diabo se afastou dele, tá, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, os anjos vieram e o consolaram. Então, irmãos, no seu deserto, a vida que você está passando hoje, que você está vivendo, o Senhor está lá te consolando. O Senhor está lá te ajudando. Ele nunca te abandonou. Mas o interessante é que o povo estava no Egito, vivendo essa parte do deserto, e Deus estava lá com eles, e quando a nuvem parava, eles colocavam um acampamento lá, e tinha uma tenda onde ficava a Arca da Aliança. E as pessoas colocavam as cabanas ao redor da Arca da Aliança, né, ao redor daquela cabana. Ou seja, Deus morava com o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Deus que habita no meio do seu povo. Então Deus, Ele habita em nosso meio.
Mas ele não, mas às vezes a gente quer que ele apenas nos visite, não quer que ele more. Por quê? Porque se ele morar na nossa vida, ele vai mudar algumas situações, vai mudar algumas circunstâncias, vai mudar a nossa casa. E a gente fala que Deus vem, eu sou a sua casa, eu sou a sua morada, faça morada em mim, glória a Deus. Mas acredite que ele vai mudar os móveis da sua casa de lugar. A sua condição, ela não deve fazer isso com o seu comportamento. O seu comportamento, ele precisa ser de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória, diante daquilo que Deus faz, cara. Então você vem aqui para um culto, para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor, para ouvir algo desse tipo. Por quê? Porque Jesus, ele não é uma programação de fim de semana, cara. Jesus é um relacionamento diário. Não é uma programação, não é um amuleto, não é uma amuleta. Ele é Deus da nossa vida. Nós precisamos, nós necessitamos da presença de Deus. É um privilégio a gente adorar o Senhor, é um privilégio a gente viver em sua presença. É uma necessidade nossa, a presença de Deus. Nós necessitamos, cara. Ezequiel fala que Deus, nos últimos dias, Deus derramará sobre a terra fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus quer derramar fome e sede de Deus na sua vida nesses dias, cara. Para que o seu comportamento seja mudado, seja outro diante dele. Para que a gente não faça igual Adão, né? Que Adão estava lá no paraíso e tal. Cara, olha só como é que Adão é. Gênesis capítulo 3, né? Não precisa abrir. Só uma breve história. Não vou falar sobre isso exatamente. Mas Adão estava no jardim de Deus, cheio de glória. Adão estava coberto da presença do Senhor. Adão, ele escutava Deus. Mas pelo pecado ele se separou de Deus. Não é verdade? E a Bíblia diz que quando Adão e Eva eles pecaram, eles cozeram folhas de figueira para si, né? Eles costuraram e colocaram em si as folhas de figueira, porque eles estavam nus. Depois do pecado, eles se esconderam, viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Então Adão estava no jardim de Deus, estava na glória de Deus, estava na presença de Deus, mas quando Deus veio, ele se escondeu de Deus. Deus, ele está conosco, irmãos, para que a gente esteja literalmente nu diante dele, para que ele veja o nosso pecado, a nossa vida. Quando Adão e Eva colocaram aquelas folhas de figueira sobre si, eles tamparam o seu pecado, eles taparam aquilo que para Deus não ver o seu pecado. Mas a graça de Deus é tão grande, o que Deus fez? Deus tirou a roupa que Adão fez, da justiça própria dele, e a Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animal. E alguns estudiosos falam que já tipificava o sacrifício de Jesus ali no Éden. Por quê? Porque algo inocente precisou morrer no lugar de Adão e Eva para que eles fossem vestidos. Adão e Eva mereciam morrer naquele momento, por causa do pecado. Mas Deus decidiu um animal no lugar deles. Aí Deus fala bem assim: Adão, onde você está? Deus sabe onde Adão estava? Sabia, irmãos. Mas Deus não queria saber onde Adão estava geograficamente, mas dentro dele. Deus queria saber onde Adão estava aqui dentro. Adão, onde você está? Ao invés de Adão já se render ao Senhor falando que pecou, não. Adão se escondeu de Deus, no jardim de Deus, atrás das árvores de Deus. E de quem você está se escondendo nesses dias, irmãos? Deus precisou falar para Adão: Adão, onde você está? Para ouvir o pecado de Adão. Será que Deus vai precisar perguntar para a gente onde a gente está, para a gente confessar o nosso pecado? Tá glória. Será que Deus vai precisar disso? Ou você, por livre e espontânea vontade, vai confessar que precisa dele? Nós precisamos andar nisso, irmãos, de fé em fé e de glória em glória. Por quê? Porque é nós que precisamos dele. Nós estamos aqui, irmãos, para ouvir uma palavra,
para que amanhã, segunda-feira, a gente seja abençoado na prática dessa palavra. E a Bíblia diz que as roupas do povo do deserto não se desgastaram. Os pés não ficaram inchados. As roupas não se acabaram. Eles foram alimentados do maná, foram alimentados de carne, de água, de pão, que era o maná, que eles faziam pães. Deus sempre estava provendo para o povo de Israel dentro do deserto. Deus, Ele vai prover na sua vida, no momento, na situação que você está passando. Mas como é que está a nossa vida diante disso? O que é que Deus vai precisar fazer? Nada, cara. Ele já fez. A gente precisa andar naquilo que Ele já está fazendo, naquilo que Ele fez. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso, velho. É uma simplicidade do Evangelho. Mas aonde a gente está situado nisso? Qual é o nosso comportamento diante dessas pressões, disso que o Senhor tem falado conosco nesses dias? Se Jesus, Ele é suficiente. Se Jesus, Ele já fez. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Ele não precisa se sacrificar novamente. É nós que precisamos matar o nosso eu, a nossa carne, todos os dias. Sabe isso que você tem pensado nesses dias? Essas pressões que você tem vivido, cara, coloque diante do Senhor. Não da força do seu braço. Salmo 115 fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não é sobre você, cara. É tudo a respeito da pessoa de Cristo. É tudo a respeito daquilo que o Senhor fez conosco. Porque nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Nós estávamos separados, agora estamos juntos do Senhor. E Ele está conosco. E a gente precisa mudar o nosso comportamento diante dEle. A gente precisa mudar aquilo que a gente tem vivido nesses dias diante dEle. Reconhecer que estamos perdidos, mas que nossos olhos estão vendo o Senhor. Peça para Ele aparecer para você, irmão. Sabe, eu estava conversando com a minha filha esses dias. Sabe qual a maior vontade dela? O maior desejo dela? Ver Jesus. Se você perguntar para a Débora, qual é o seu maior sonho? Aí ela, ver Jesus. E o seu outro sonho? Ela, não, o outro sonho eu já realizei. Aí eu falei, qual? Jesus falou comigo. Ela já escutou a voz de Jesus, cara. E teve um dia que ela disse, papai, eu estou um pouco triste. Eu falei, por quê? Porque eu estava lá em casa olhando para o teto, para o céu, pedindo para Jesus aparecer para mim, mas Ele não apareceu. Eu falei, continua pedindo que um dia Ele vai aparecer para você. Então Jesus, Ele vai aparecer para ela, cara. Então peça também para Ele aparecer para você, para que a sua vida seja mudada. Não, Ele não aparecer para você fazer alguma coisa, não. Você se relaciona com Ele, Ele manifesta a sua glória na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Para finalizar, abra comigo em Romanos capítulo 8, por favor. Glória a Deus. Romanos 8, deixa eu abrir aqui também. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. A partir do versículo 31, Romanos 8, 31. Que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Só até aí. Se Deus não poupou o seu próprio filho, então por que ele deveria nos poupar? Se Deus olhou para o próprio filho dele e não poupou ele, por que ele deveria nos poupar? A resposta já está nesse versículo. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus não poupou o seu próprio filho para te poupar, para que através da graça do Senhor você seja salvo. Deixa eu te falar, foi pela graça, foi de graça, mas não foi barato. Foi de graça, mas não foi barato. Jesus, o preço que foi pago foi a morte de um inocente.
O preço que foi pago foi a morte do Senhor. E a gente não pode desprezar isso. A gente não pode desprezar isso. Vamos orar, se coloque de pé.